O problema é que não para a voz, né? Paz, queridos. Paz seja convosco em nome do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos felizes. Olha que privilégio, que grande alegria nós estamos na presença do Senhor, sendo restaurados pela graça. E na presença do Senhor, a presença do Senhor enche nós de alegria e de paz. Não nos é cobrado isso. Crescer em amor e alegria. Estava lendo ali, antes de nós começarmos com a missionária Rosana, lá em 2 João, na tradução, versão fácil de ler, que diz a importância de nós andarmos na verdade e na misericórdia. Uma pessoa que for legalista e lê que Deus está nos chamando para andar na verdade e na misericórdia, já pensa em desempenho. Andar na verdade, então eu tenho que estar sempre cuidando com o que eu falo. E andar em misericórdia, aí eu tenho que cuidar como é que eu trato as pessoas. Não, isso é o resultado. Mas andar na verdade, andar na misericórdia, andar na verdade é se cobrir com o sangue de Jesus, porque nós falhamos. E andar na misericórdia é depender do Espírito Santo, que vai nos santificando. Ele tem misericórdia de nós e vai nos levando a níveis mais profundos. Portanto, quando a ênfase está na graça, nós ficamos fortes. Porque aquele que começou em nós a boa obra, ele é fiel para ir completando. Mas se nós ficarmos obcecados pelo nosso desempenho, ficarmos olhando para o nosso desempenho, nós não saímos do lugar. Porque nós falhamos aqui e ali. Então o importante é nós nos cobrirmos com o sangue de Jesus e nos entregarmos ao Espírito Santo, que começou a obra de santificação, e hoje nós estamos nessa presença saradora. Enquanto nós estamos ouvindo essa palavra, o Espírito Santo está nos aperfeiçoando. É um trabalho tão tremendo, queridos, que nós não podemos fazer por nós mesmos, mas Ele sabe como nos santificar. Queria ler aqui, eu vou ler na tradução, Júnior, e depois, se você puder ler na tua aí, Bíblia Viva, Romanos 8, versículo 2. Eu quero continuar falando o tema liberdade para escolher, hoje parte 2. Liberdade para escolher, parte 2, onde Deus nos dá esse privilégio e essa responsabilidade. É um privilégio essa nova vida. E é uma responsabilidade tomar isso, ganhar isso, pedir isso, buscar isso, receber isso, meditar nisso. Ah, como é maravilhoso. Romanos capítulo 8, queridos, no versículo 2, na tua Bíblia, nós vamos continuar de onde nós estávamos, e é maravilhoso, porque desde a queda, sabe o que nós necessitamos? Da operação da graça. Não de esforço, de cobrança de comportamento, de culpa, mas a operação da graça. Sabe que quando você vê um avião, você fala, como pode um avião tão pesado não cair? Parece que a lei da gravidade não funciona para ele. Porque qualquer coisa que esteja no ar, você sabe a lei da gravidade é isso, você põe qualquer coisa aqui no ar, no vácuo, ele cai. Isso é a lei da gravidade. É impossível você colocar, joga uma bola para cima e fica olhando para ver, ela vai descer infalivelmente. Então a lei da gravidade ela funciona, mas existe uma lei superior à lei da gravidade, chamada a lei do voo. Quando a lei do voo está em ação, a lei da gravidade ela fica inoperante, ela é inferior. Um passarinho não está nem com a lei da gravidade, ele tem a lei do voo, ele vai para lá, ele vai para cá, ele vira para cima, ele vira para o lado. Você vê um beija-flor? Pergunta para ele da lei da gravidade. Ela não está em operação? Está, só que ela é inferior. Uma lei inferior, ela cessa quando uma lei superior entra em ação. Então, como o avião ele está na lei do voo, que a velocidade dele ela é X e tem aquela turbina e tem toda a pressão, então existe certas leis que na lei do voo, enquanto a lei do voo está em ação, a lei da gravidade não entra em ação. Agora desliga as turbinas do avião, você já vê a lei da gravidade, entra em ação imediatamente. Mas enquanto a lei do voo estiver em ação, a lei da gravidade não afeta em nada. Então nós estamos falando aqui sobre duas leis que nós vamos ler aqui, ó. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, veja, está no tempo passado, da lei do pecado e da morte. Então desde que Adão pecou, entrou uma lei em ação. A lei de você peca infalivelmente, você não tem força. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Imagina um homem nascer, viver, crescer e nunca pecar. Esse é Jesus Cristo, único.
Porque o ser humano peca. E a lei do pecado, ela leva à morte. Ou seja, a pessoa vai ficando fraca e vai ficando vulnerável a demônios e a coisa vai desandando mesmo, amados. Então existe uma lei em operação desde a desobediência de Adão, que chama-se a lei do pecado e morte. Todas as pessoas que não têm o Espírito Santo e não andam no Espírito, elas estão debaixo dessa lei. Essa lei ela está aí, pegando inteligentes, ignorantes, ricos, pobres, jovens, velhos, a lei do pecado e da morte. É como você vê assim, amados, um moedor de carne. Você vê a pessoa hoje já está bem, amanhã está no hospital, morreu. Ou levou um tiro, ou entrou por um sistema maligno e acabou se destruindo. Quer dizer, as pessoas, se você pegar o jornal e ver quantas pessoas morreram ontem, jovens, quantas pessoas que cheias de vida, depende de uma hora para outra, você está entendendo como é a lei do pecado e da morte. Todos os dias, milhares de pessoas estão passando por lado de lá. É a lei do pecado e da morte. Ela está matando, o diabo está matando, está roubando, ele está destruindo, ele está matando, ele está roubando. Só que, como existia um conjunto do mundo que era fanático por eles, chama-se Quiet Riot, que é uma coisa que está destruindo, arrebentando, um tumulto silencioso. Ninguém vê. Cadê o mundo que já é maligno? A cidade está toda pavimentada. Olha lá aquele jovem, ele está quietinho, mas o mal está matando, está destruindo, está roubando. As pessoas vão sendo destruídas silenciosamente, mas você olha para a pessoa, ela é polida. Você vê aquele empresário, ele fala com você, parece que ele é tão lúcido, mas a lei do pecado e da morte está operando nele, nas suas escolhas, ele está como uma embalagem prontinha, combustível para o inferno. Sabe como é? As pessoas estão seladas para o inferno. Você conversa com elas e não imagina. Você anda com aquela pessoa, você não imagina, mas ela está completamente sendo destruída no seu caráter, nas suas opiniões, o seu sono, os seus pensamentos, os seus relacionamentos, tudo tóxico, tudo destrutivo, e rouba aqui, mente ali, destrói ali. Sabe como é? As pessoas elas estão sendo devoradas por Satanás, mas você olha para elas, elas estão sorrindo, elas estão no shopping tomando milkshake, tá vendo? Elas estão na praia conversando, num lazer, mas a lei do pecado e da morte está em ação. Daqui a pouquinho, todas elas estarão no inferno. Mas graças a Deus, nós somos uma exceção. Nós escapamos, como diz o Salmo, que o laço quebrou e nós escapamos. Eu gosto muito desse Salmo. Olha o que diz aqui. Leia para nós, missionário Júnior, Romanos 8:2. Romanos 8, versículo 2. Se você puder, estiver junto no 1, pode, não tem problema. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me do círculo vicioso do pecado e da morte. Essa lei do Espírito e vida, a lei do Espírito e vida, é uma lei, e ela é superior, porque ela livra. Ora, quando o valente guarda uma casa, vindo o mais valente, o livra e tira todos os seus despojos. Eu quero dizer para você que a lei do Espírito e vida que está aí, mostra-se superior. Veja lá, aquelas casas bem construídas ali na Indonésia. Está tudo bonito. Aí vem um tsunami. Overwhelming. Ele vem e prevalece. Mas ele vem de uma maneira esmagadoramente superior. Ele vem e não pede licença, ele vem e tudo que está ali ele sobrepõe. É claro que eu estou falando agora do poder destruído do tsunami, mas estou dizendo agora do poder esmagador. Deus diz assim lá em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode imaginar um tsunami de graça, onde ele vem, acabou para a doença, aonde põe a mão a lei do Espírito e vida, a lei da saúde, ela não dá para a doença, não aguenta, ela grita e sai gritando, correndo, porque não é assim um poder yang 50-50, o bem ou o mal. O poder de Deus ele é tão extraordinário, que aonde ele brilha ali, acabou para Satanás. Está ali Lázaro morto de 3 dias, Lázaro sai para fora, acabou para o espírito da morte, acabou para a podridão do corpo, acabou para a doença de Lázaro. Sabe quando Deus fala, a lei do Espírito de vida é tão grande, Senhor, que Abraão no deserto ficou rico. Existe uma lei do deserto, que nada ali que você semeia, dá. As pessoas no deserto, elas ficam fracas e elas morrem e elas ficam pobres. Abraão no deserto ficou rico. Sabe que a lei do Espírito de vida é uma lei que quando ela toca no mar ele abre.
Toca em Jericó, ele cai. Toca no leproso, você olha para o leproso, cadê a lepra? Ela some. Se nós pudéssemos ter os vislumbre da eficácia da lei do Espírito de vida, e como a morte de Jesus ela foi eficaz para reverter os efeitos da queda, porque para todo lado que nós olhamos, nós vemos os efeitos da queda. Esse é um mundo que jaz no maligno. Em todo lugar nós vemos o diabo matando, roubando e destruindo. Por quê? Por causa da brecha do pecado. O pecado abre para a morte, é o que está ali, a lei do pecado e da morte. Então o diabo é assim: pecado, posso matar, pecado, posso matar, pecado, posso matar. E onde não falta pecado? Aí não falta pecado em lugar nenhum. Mas quando é coberto com o sangue, aí ele não pode mais. Se torna... É interessante que o sangue não só ele fecha para Satanás, como ele abre para o trabalhar nutritivo da graça. Aquela pessoa embaixo do sangue, ela não só não é mais atacada pelo enfraquecimento de Satanás, como ela é fortalecida pela graça. Ela começa a respirar e usufruir dessa atmosfera nutritiva da graça. Não só ela tem um alívio porque o Satanás não toca mais nela, mas agora a graça começa a tocar e restaurar aquela pessoa. O que nós vemos que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então você e eu precisamos aprender a meditar. Lá o Salmo diz assim, meditar. Meditar, amados, é você ver-se debaixo da lei do Espírito de vida e dizer: estou sendo nutrido por graça, meu corpo está sendo nutrido pela graça, minhas finanças estão sendo nutridas pela graça, minha família está sendo nutrida pela graça. A lei do Espírito e vida está passando aqui agora. Os seus raios soberanos, a sua inundação. Diz Ezequiel 47:9 que aonde quer que o rio passar, tudo viverá. E João 7:38 diz que rios fluirão do nosso ventre. Então, nós precisamos ver que o Senhor está restaurando através da fé. Lembre-se quando Jesus ia curar uma pessoa, dizia: você crê que eu posso te curar? Ou seja, se você crê, o meu rio vai passar por você agora. Se você não crê, eu vou ter que edificar sua fé antes. Porque eu ajo assim, eu edifico a sua fé e depois eu confirmo sua fé passando esse rio confirmador. Porque o rio confirmador ele passa. Você crê na prosperidade? Ele passa. Como eu estava falando, eu só vi na mensagem do Poema Show que começou uma construção de um templo, Júnior, para 100 mil membros, e aí veio uma crise financeira no país. Ele disse que ele passava quase o tempo todo de olhos fechados, porque quando ele abria os olhos ele lembrava que estava em crise, que o templo estava não construído e que estava devendo para a imobiliária e que o país estava em recessão. Quando ele fechava os olhos ele meditava: mas espera aí, mas esse templo já está construído, porque a graça é maior, a provisão vem do céu. E ele fechava os olhos e orava. E então quando ele fechava os olhos ele meditava no reino espiritual. Quando ele abria os olhos ele via os efeitos da queda. Então é uma guerra espiritual. Essa questão de meditar na realidade de quem somos e não na aparência de quem somos, não é? Colossenses 29, Júnior, prepara aí que eu vou ler aqui. Se você puder ler aí também. Eu gosto dessa frase aqui. Eu estou pensando em pregar domingo. Eu vou pregar domingo à noite, Mr. Júnior, depois eu mando para você pela internet. Sobre isso aqui que eu vou falar agora. Olha só, Colossenses 1:29. Para isso também é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo, olha que tremendo isso aqui, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Ele está dizendo: a sua eficácia opera em mim com eficácia que opera através de mim eficientemente. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, que um rio bate no muro e o muro fica ali e não cai. Essa batida da água não foi eficaz. Vamos dar um exemplo que você toca num leproso assim, ele não é curado. Não podemos chamar isso de eficácia, não é? Vamos dar um exemplo assim, que você chega num lar que está cheio de pessoas drogadas, e você olha ali, as pessoas continuam tudo na droga. Houve eficácia? Não houve. Ou seja, o mal que está ali não foi atacado com eficácia e com eficiência. Ou seja, o mal não foi destruído. Nós temos que compreender que a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela traz um rio eficaz. Porque se Jesus não salva, ele não é salvador. Se a morte de Jesus não reverte os efeitos da queda, Satanás seria superior a Jesus. Se a morte de Jesus na cruz não desfaz as obras do diabo, nós podemos dizer que o diabo é rei. Se uma água bate no muro e o muro fala assim: não, me derrubou.
Por isso que Jesus disse, olha, se os leprosos estão sendo curados, os mortos estão sendo ressuscitados, os cegos estão vendo, então o reino de Deus chegou, o dedo de Deus está aqui. Veja? Ou seja, se o bem está destruindo o mal, então realmente o reino de Deus chegou. O que é o reino de Deus? É a vitória esmagadora dos efeitos de Jesus na cruz sobre os efeitos da queda. Se nós vemos que os efeitos da queda não são destruídos pelos efeitos da cruz, nós podemos dizer que os efeitos da queda são superiores. E aqui Paulo está dizendo que a eficácia do reino se movia através dele com eficiência. Ou seja, aonde Paulo colocava a mão, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, prosperava naquilo e desfazia as obras das trevas. Vamos chegar nesse ponto, queridos? Eu creio que vocês estamos chegando nesse ponto. Aonde vem haver uma transmissão de graça tão poderosa, esmagadora, que seja 10-0 para Jesus. Agora imagine você não conseguir reverter os efeitos da queda. É como se ele dissesse, Satanás, eu tentei, usei o nome de Jesus, pus a mão, mas sabe como que é, né? As trevas são superiores à luz. Lá em João 5 diz que as trevas são inferiores à luz e que onde a luz entra, as trevas são dissipadas e elas não conseguem prevalecer. Está lá em João 5. Veja para mim Colossenses 1, 29 na Bíblia Viva, gente. Esta é a minha obra, e eu só posso fazê-la porque a poderosa energia de Cristo está operando em mim. Nós precisamos de uma revelação, porque desde a queda não conseguimos vislumbrar o rio da graça. Há um rio que corre do trono. Até a Rosana cantou, foi tão lindo, né? Existe um rio, tem tudo a ver com o que eu vou pregar domingo, Rosana. Puder cantar domingo aí. Efésios 4, 29. Esse rio, ele, por onde passa, ele sara tudo. Mas sabe aonde ele é autorizado a passar? Aonde é fé. Ali é o território autorizado. E nós precisamos, com a ajuda da graça, ter os olhos abertos para crer que este rio flui através de nós. Que essa eficácia está fluindo através de nós. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Ou seja, Efésios 4, 29. Sabe o que está falando? Que quando você está ungido, a tua fé, ela beneficia os ouvintes. Ela passa algo, acrescenta algo, ela realmente ajuda. Ela não engana não. Sabe que é um trovão fazer um barulho assim, a terra seca, precisando de uma gota de água, ela faz aquele barulho e grita, escuma, planta a maneira do púlpito e o povo sai vazio. Isso é o espírito do erro. Porque o espírito de Deus é o seguinte, diz Isaías 44, 3, derramaria água sobre o sedento. Aonde houver o sedento, a necessidade de água. Se a terra está seca, não temos que iludir a terra, enganar a terra, fantasiar, enfeitar o pavão. Sabe o que as pessoas precisam de fato? Ser alimentadas espiritualmente, porque desde a queda o ser humano precisa ser fortalecido com graça. Ele está dizendo assim, quando você abrir a tua boca, transmita graça, não só informações, transmita virtude naquele que te ouvir, naquele que te tocar. Ora, se há um mandamento como esse, Deus seria cruel de nos incumbir de algo para o qual Ele não nos capacitasse. É óbvio que Ele vai conosco no trajeto. Se Ele está dizendo, transmita graça para aquele que te ouve, você deve partir do pressuposto que eu fui ungido para transmitir graça para aqueles que me ouvem. Quando eu falo, as pessoas são nutridas, fortalecidas, curadas, beneficiadas, elas são restauradas em seus pensamentos para prosperar, elas são melhoradas. Eu tenho que pensar assim, porque é o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Vamos ver lá, missionário Júnior, Efésios 4, 29. Evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando, e o que resulte em bênção para eles. Queridos, em Isaías 53, 5 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Estava ouvindo a pregação do Põe no Show, que ele disse que tinha uma mulher que estava com câncer na garganta, e ela estava sentindo tanta dor, que ela falou, pastor, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser nessa dor.
e o câncer está carcomendo a minha garganta, e eu oro, mas eu não consigo ser curado, eu estou cada vez pior. Ele falou assim: você está meditando na dor e você está muito consciente da dor. Você vai ter que escrever lá aquele versículo de Pedro que diz assim: pelas suas pisaduras você foi curada. Você foi curado no tempo passado. Você vai escrever 1000 vezes, você não vai pensar em mais nada. Você vai escrever 1000 vezes num caderno: pelas pisaduras de Cristo eu fui curada. E aí você vai escrever uma vez e dizer assim: eu fui curado pelas pisaduras de Cristo. E aí ela escrevia: pelas pisaduras de Cristo eu fui curada. E dizia: pelas pisaduras de Cristo eu fui curada. E ela, antes de terminar as 1000 vezes que ela escreveu, e meditando naquilo, ela disse que eu esqueci do câncer, pastor, eu esqueci da dor, eu estava tão concentrado em terminar as 1000 inscrições, que quando eu terminei eu estava curada. Porque diz lá em Provérbios que a palavra de Deus ela é remédio, se você meditar nela. Agora, como é que eu vou meditar na palavra de Deus se eu estou meditando a minha conta em vermelho? Como é que eu vou meditar? Eu estou meditando na minha doença. Como é que eu vou meditar? Estou meditando nos meus familiares que eu orei e não se converteram ainda. Quer dizer, o maior inimigo da fé é a vista. Por isso que diz 2 Coríntios 5:7 que nós não vemos por vista, mas por fé. Porque o que nós vemos no natural grita: não aconteceu, não aconteceu. Aí o Poing Show falou assim: queridos, nós vivemos num lugar chamado tempo e espaço, aonde nós estamos no presente e indo para o futuro. E a religião diz o seguinte: que você está esperando no futuro que seja melhor que o presente. Então você ora dizendo: eu espero que essa doença saia a partir de hoje, para amanhã meu corpo melhore. Então nós estamos presos no tempo e espaço, e Deus não está preso no tempo e espaço. Para Ele está sempre no momento presente. E para nós, a fé, ela não está baseada no futuro, mas a fé está baseada no passado. Se você conseguir voltar ao passado e ver na cruz Jesus dizendo: está consumado, e crer que você não vai ser curado, porque o tempo verbal está dizendo que você foi curado. Se você conseguir tirar a tua visão do presente, não esperando que no futuro você seja curado, mas você volte no passado e consiga ver no passado você curado, aí o Senhor diz: se você pedir e crer que recebeu, te será dado. Marcos 11, 23, 24. Então, a guerra é você estar no presente esperando ser curado no futuro. E a guerra espiritual é você crer no passado que você foi curado. E quando você consegue ver que no passado você foi curado, aí no presente você é sarado. Não tem nada a ver com o futuro, porque o futuro tem a ver com esperança. Tudo que é para acontecer no futuro, por exemplo, que o Senhor coloca esperança, no futuro teremos um corpo glorificado. Aí Deus usa a palavra esperança. Mas tem muita gente que pensa que está usando a fé, mas ele não está usando a fé, ele está usando esperança. E aí, você espera que teu familiar seja curado? Eu espero. Então se você espera, você está na esperança. A fé ela não espera, a fé é a certeza do que já aconteceu. E se você não se convencer que já aconteceu, você vai ficar esperando o resto da sua vida. Porque Jesus não vai fazer, Ele diz: você foi curado, está no tempo passado. Então isso é um mistério tremendo, né? Essa máquina do tempo da fé, né? Então nós podemos ver que em Isaías 53:5 diz: pelas suas pisaduras vocês foram curados. E o que aconteceu quando nós fomos curados? É tremendo isso. Veja para mim, Júnior, João 19. Isso aqui dá uma pregação. Eu quero ver se fala nisso no domingo, gente. João 19:34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e saiu água, sangue e água. A verdade e a misericórdia. O sangue que nos perdoa e a água que nos nutre para uma vida santa. Nos limpa para conseguirmos um desempenho melhor. Nos limpa para conseguir não só sermos perdoados, mas nos limpa para pensar diferente e nos arrepender e querer agora viver uma vida nova. Então, eu digo, das pisaduras de Cristo flui um rio. Das pisaduras de Cristo flui um rio que nunca seca. Do Calvário humano um rio de saúde, prosperidade e santidade. Então, o que nós dizemos? Deus, eu libero agora os efeitos da pisadura de Cristo sobre essa enfermidade. A lei do Espírito de vida vai entrar em ação ali. Está liberando o rio ali pela sua fé. Eu libero o rio da santificação na minha casa.
Sabe? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Há um rio que mana das pisaduras de Cristo. Sabe o que nós chamamos isso? A lei do Espírito de vida, os efeitos da pisadura de Cristo. Agora, você acha que Deus ia fazer com que seu filho fosse esmagado se isso não resolvesse o problema da queda? Essas pisaduras têm um objetivo. E esse objetivo é eficaz. Paulo dizia, segundo a sua eficácia que opera poderosamente em mim. Ele estava dizendo, olha, há um rio que flui de mim, e aonde eu toco, por quê? Porque Jesus é superior a Satanás, porque Jesus é superior à doença, porque Jesus é superior à dívida, porque Jesus é superior aos efeitos do pecado, da escravidão, do vício. Vamos ver isso? Está lá Gálatas 3, Júnior, lê para mim, lê o primeiro versículo que você lê, depois leia Gálatas 3, 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Mas antes, qual versículo você vai ler? João 19, 34. Tá. Contudo, um dos soldados furou seu lado com uma lança e correu sangue e água. Gálatas 3, 13 e 14. A minha tradução diz assim. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quais são as maldições da lei? Não havia antes da queda. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem o quê? Saudável, com paz, comunhão com Deus e com a família. Próspero, porque estava em cima do melhor ouro da terra. Tinha a árvore da vida para viver eternamente com Deus. Mas depois que Adão e Eva pecaram, vieram os efeitos da queda, que são 4, que está lá em Deuteronômio 28. Veja lá os Deuteronômio 28, leia lá os efeitos da queda. Escassez. O homem não foi feito para escassez, mas para abundância. Então, a primeira coisa, a terra que antes produzia um monte, agora só produz espinhos e cardos. Da escassez, diz lá em Deuteronômio 28, vem a angústia. Da angústia vem a doença. E da doença vem a morte. Está lá em Deuteronômio 28, os 4 efeitos da queda. Só que aqui onde estou lendo, diz aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Por que as pisaduras de Cristo, amados? Tem que ter um resultado. Ninguém trabalha o mês inteiro para dizer assim, patrão, não quero salário não. Você trabalha visando, agradou a Deus moer Jesus, por quê? Em vista do resultado. Você sabe o que é o resultado das pisaduras de Cristo? A lei do Espírito de vida. Olha aqui, para que a bênção de Abraão viesse a acontecer na sua história, chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que, recebêssemos, ganhar, existir na sua história, recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido, que é o Espírito de fé, Espírito de amor, Espírito de fortaleza. Queridos, Jesus na cruz reverteu os efeitos da queda. A desobediência de Adão trouxe os efeitos da queda, mas a obediência de Cristo reverteu, mas não reverteu só. O Senhor disse que é dupla honra, né? É em dobro. Ele não só reverteu os efeitos da queda, porque a queda fez o homem ficar parecido com o inimigo. Ele era a imagem semelhante de Deus, ficou parecido com o inimigo e escravo. A salvação de Cristo, ela não só tira a escravidão, ela nos faz ficar cada vez mais parecidos com Deus novamente. É uma questão tremenda, que pega o homem deformado e não só o perdoa, mas o restaura para ficar parecido com Deus novamente. Romanos 8, 21. Então, não é só uma questão de perdão, é uma oportunidade de uma nova reconciliação e uma nova comunhão. Gálatas 3, 13 e 14, Júnior. Portanto, Cristo nos comprou e nos tirou debaixo da condenação desse sistema impossível, ao levar sobre si própria maldição por nossas ações, por nossas más ações, porque está escrito na Escritura: é maldito todo aquilo que for pendurado numa árvore, como Jesus foi pendurado numa cruz de madeira. Agora Deus pode abençoar os gentios também, com esta mesma bênção que Ele prometeu a Abraão, e a todos nós, como cristãos, podemos ter o Espírito Santo prometido por meio desta fé. Gostei dessa tradução. Agora Ele pode abençoar. Agora imagine Deus querendo curar o enfermo, mas Ele não pode curar. Ele querendo libertar a pessoa, mas Ele não pode libertar.
Ele querendo prosperar uma pessoa, mas sabe como que é? O país aí não ajuda. Deus queria prosperar, mas como é que vai fazer? País terceiro mundo. Há uma eficácia em Deus. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Deus não se vê em apuros no torno dizendo, isso é difícil para mim, sabe? Operando Deus, quem impedirá? Então, nós queremos entender que Deus nos deu uma plena e poderosa salvação. É uma plena porque toca todas as áreas, e ela é poderosa porque ela pode ser implementada. Imagine um projeto utópico. Um projeto utópico é uma coisa tão bonita que não sai do papel. Imagine dizendo assim, irmão, eu vou curar todos vocês, eu vou morrer na cruz e levar todos vocês para o céu. Ai, parabéns, mas é um projeto utópico que não pode ser implantado, implementado. É uma coisa assim, impossível de acontecer. Não, a salvação de Cristo não é utópica. Ela é uma realidade que funciona. Ela é eficaz em ser implantada, amém? Que Deus nos ajude a entender isso, que a salvação de Cristo não é uma salvação michuruca meia boca, mas que é uma salvação plena, poderosa e eficaz. Vamos ver, amados, Romanos 15, estamos concluindo. Então estamos debaixo da lei do Espírito de vida, amados, Romanos 15. Que Deus nos ajude a ver esse rio passando, revertendo os efeitos da queda. Como diz Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou. Vamos ver o tsunami da cura passando sobre essa enfermidade? O diabo diz assim, olha aí como é que a tua casa está vazia, mundana, como está tudo carnal. Mas o tsunami de santidade está passando aqui agora, através da minha fé. Veja a crise que está nessa nação. Sim, mas o tsunami de prosperidade o vento do Espírito está soprando para o meu lado. 1000 cairão ao meu lado, 10.000, mas eu serei próximo, porque Jesus morreu para eu ser próximo. Sobrar para ajudar o órfão, viúvo, necessitado, não só para me pagar minhas contas e ter meu nome limpo na SPC Serasa, mas para me ajudar as pessoas, porque isso está na palavra de Deus. Como é que Deus diria que sobe para ajudar o órfão, a viúva, se o teu salário não sobrar? Então existe uma lei em operação, a lei da prosperidade. A lei da prosperidade, ela é superior à lei do endividamento nacional. A lei da cura, ela é superior à lei das células infeccionadas. A lei da santidade, ela é superior à lei dos hormônios que querem fazer o pecado. Entende? Eu tenho que entender que essa lei ela é superior, amados. Quando algo superior vem, entende? Você coloca uma pedra de 200 quilos em cima de um isopor. Quando algo superior vem, ele esmaga o que é inferior. Então a lei do Espírito de vida, ele vem, mas ele não vem assim. Por favor. Ele vem de uma maneira esmagadora, triunfante. Jesus, ele não vem assim dizendo assim, espírito de enfermidade, se for muito incômodo, você pode sair. Não, Jesus, ele vem, e quando ele brilha a luz, acabou para as trevas. Ele vem de uma maneira triunfante, ele vem de uma maneira eficaz, ele vem de uma maneira soberana. Ele não pede licença. Quando a tsunami passa, ela não diz assim, escuta, eu posso derrubar o teu prédio? É fato. O que nós vemos em Jesus Cristo, eles enxergam. Não, já enxergou. Entende como é que nós possamos entender que essa eficácia está operando aqui e agora em nossas vidas? Por quê? Porque o Espírito vai habitar em nós. E esse Espírito, ele veio para habitar, para nos fazer cada vez mais saudáveis, prósperos e cheios do Espírito Santo. Sabe como é que esse rio trabalha? Nessas áreas. Porque essas foram as áreas onde a queda tocou. Romanos capítulo 15, 18, 19. Romanos 15, 18 e 19. Porque não usarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Veja que não ficava só no discurso teológico, mas Jesus falou assim, se eu não faço sinais, não creio no meu discurso. Mas se eu ponho a mão e as coisas acontecem, isso é sinal de que a minha palavra não é apenas humana, mas Deus está comigo confirmando. Então ele diz aqui, por força de sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico tem divulgado o Evangelho de Cristo. Veja o 29. E pensei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Ele está dizendo, eu vou, mas eu não vou só com palavras não, gente. Eu vou, e aonde eu for vai ter sinais, vai ter prodígio. Aonde eu for, esse rio vai passar, e vai ter milagre, e vai ter bênção, e vai ter sinais. Porque diz 1 Coríntios 4:20, que o reino de Deus não é blá blá blá, é poder. O reino de Deus não é informação, não é uma coisa acadêmica, uma coisa religiosa. O reino de Deus, amados, é virtude.
É eficácia. Jesus disse que a árvore que não der fruto perde-se da maldição. Então, nossa vida, nós somos ungidos para o quê? Para que as coisas aconteçam. Porque se não acontece, isso não é o reino. Aonde foi que Jesus passou que não aconteceu nada? Então nós somos chamados a isso. Vamos ler lá, Júnior, para nós, Romanos 15, 18 e 19. Não me atrevo a julgar quão efetivamente ele usou os outros. Porém, isto eu sei. Ele me usou para ganhar para Deus os que não são judeus. Ganhei-os pela minha mensagem e pela boa maneira como vivi diante deles, e pelos milagres feitos através de mim como sinais de Deus. Tudo pelo poder do Espírito Santo. Deste modo eu preguei o Evangelho completo de Cristo por todo o caminho, desde Jerusalém até o Ilírio. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.